Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Eu tinha. Eu tinha feito pergunta pra um monte de gente. E um monte de vocês. Opa. Eu fiz pergunta pra várias pessoas. Estão aí as pessoas que eu fiz perguntas? Sim, professor. Tá. Tá só você. Eu tô aqui também, professor. Ah, José Arthur. Então tá. Antes de começar o seminário, então vamos lá. Vamos pras perguntas que eu fiz. Quem quiser começar, pode ir. Eu posso começar. Então tá. É, Vou mostrar aqui. Eu tinha feito a pergunta sobre a invariância da integral para mim. Uhum. Eu, quando eu estava indo atrás, eu tive um pouco de dificuldade em achar vários lugares falando sobre, né? Hum. Então eu peguei a maior base do livro mesmo. Né? Tá. Bom, quando eu tinha apresentado, né, eu tinha mostrado essa equação e mostrava que uma integral curvilínea, ela quando ela mudava o parâmetro, né? O parâmetro dela fosse mudado para uma função crescente t igual a t tal, ela Uhum. ia chegar nesse resultado final, né? Quer dizer, esse resultado final da função crescente ia voltar a ser a integral da função curvilínea. Tá. Então, aqui mostrava a invariância. Né? O que a gente tem que levar em conta é que quando acontece a mudança de parâmetro para a função a função crescente t igual a t tal, os intervalos vão sofrer uma transformação de Hum. alfa menor ou igual a tal menor ou igual a beta para a menor ou igual a t menor ou igual a b, e vai ter cuja derivada de t' tal vai ser seccionalmente contínua, e pondo como v1' tal sendo igual a z e tal, a gente tendo essas informações que o próprio livro passa, na hora que ele está explicando, a gente vai utilizar uma regra de mudança de variável de integração nas integrais reais, e dessa forma, fazendo as alterações, né, onde tem Z1' mudando para Z1 tal, mudando para ZT tal, e esse T tal, né, como ele o parâmetro, a mudança de parâmetro, quando você for fazer a mudança de variável, ele vai virar apenas o T, e quando você mudar aqui, fazer a mudança de variável, você vai ter também, né, como ele vai parar de derivar para tal, vai derivar para t, vai ter a mudança dos intervalos para a e b também. Tá bom. Certo? Certinho. Beleza. É. Quem mais mesmo? Posso apresentar minha resposta agora? Só, Pode ir, Felipe. tá bom, só um.
Tá dando pra ver? Tá chegando. Deu, chegou. Bom, a primeira pergunta que você me fez foi sobre a questão do teorema de Green com variáveis complexas. Uhum. E realmente no livro ele só apresenta o teorema de Green para depois apresentar o teorema de Cauchy. Então eu tive um pouco de dificuldade para achar o teorema de Green com variáveis complexas, mas eu consegui achar uma definição. Então, relembrando aqui que o teorema de Green é uma relação entre a integral de linha de um contorno C e a integral dupla da região interna ao contorno. Isso. E o contorno C tem que seguir as regras que eu já falei na apresentação da última aula. Então, se nós tivermos um domínio D que contém tanto o contorno C e a região R', que é interna ao contorno C, e considerarmos que a integral no contorno C de f de z dz, onde f de z é igual a u mais iv, e essas variáveis são contínuas em D, então a gente consegue representar o teorema de Green dessa forma. Então, dessa maneira, a gente consegue resolver o teorema de Green para variáveis complexas. Essa forma aí, você achou ela onde? Então, eu tive um pouco de dificuldade para achar essa forma. Mas você achou ela escrita desse jeito em algum lugar? Achei. Hum. Eu não consegui achar nenhum livro que tinha, na verdade, essa definição. E esse negócio que você achou aí, você achou aonde? Na internet mesmo. Na internet? Aham. Tá. É que na verdade é assim. Se a gente for analisar mesmo, põe lá o teorema de Green lá do começo que você pôs. Aí. Se a gente for analisar bem mesmo lá, naquela última lá que você pôs, não faz tanto sentido. Uhum. Tá? Esse teorema para variáveis complexas, assim, vamos dizer assim, passar ele para variáveis complexas, a gente poderia pensar que não tem isso daí. Tá? O que você fez foi falar do teorema de Green em duas variáveis aí, né? Sim. E como que a gente usa ele depois. Você falou dele, tudo certinho. Depois aí o colega falou como é que usa ele no teorema de Cauchy. Ah, sim. Tá? Mas tá bom, beleza. Tá legal. Tá. Quem mais que tinha pedido para falar? Tá, bom. Então, deixa eu ver. O José falou e o Felipe também. Então, deixa eu só gravar aqui. Aí. Então, o José e o Felipe já responderam. Tem algumas pessoas que ainda não responderam. Eu vou ver no vídeo lá que eu não lembro de cabeça. Pra cobrar depois. Muito bem. É o Olavo e o Danilo hoje? O Otávio e o Danilo. Isso, o Otávio e o Danilo. Desculpa, eu chamei de Olavo. Então vai, pode começar. Quem começa agora acho que é o Danilo primeiro. Só espera ele. Uhum. Eu tô só abrindo aqui pra compartilhar a tela. Sim, senhor. Tá dando pra ver? Tô vendo sem dar. Tá dando sim. Então eu vou começar a minha apresentação sobre funções harmônicas. Eu vou apresentar a primeira parte e depois eu vou passar para o Otávio finalizar a apresentação. Primeiro, eu vou começar dando uma definição para as condições para você ter uma função e poder chamar ela de harmônica. Para uma função poder ser considerada harmônica uma região R,
ela deve possuir derivadas contínuas de primeira e segunda ordem e satisfazer a equação de Laplace. A equação de Laplace, como dá para ver, ela basicamente define que a derivada de segundo grau de 1 em x mais a derivada de segundo grau de 1 em y deve ser igual a zero. Agora, falado sobre as condições para definir uma equação harmônica, a gente vai falar sobre umas propriedades dela. Essa propriedade diz que, seja uma função z analítica em R, nós podemos concluir que o u e o v dessa função f são ambos harmônicas. Essa propriedade basicamente cria uma relação entre função analítica com funções harmônicas. Agora, para demonstrar essa propriedade, iremos usar as equações de Cauchy-Riemann. Como a propriedade diz que uma função analítica possui duas funções harmônicas, podemos supor que a função f de z seja uma função analítica. Sabendo disso, podemos dizer que u e v ambas possuem derivadas parciais contínuas, e por isso poderemos aplicar a equação de Cauchy-Riemann para o u e v. Aqui eu vou mostrar as equações de Cauchy-Riemann, que elas dizem que a derivada de 1 em x seria igual à derivada de v em y, e que a derivada de 1 em y é igual a menos derivada de v em x. Para o nosso exemplo, a demonstração, eu vou derivar as equações por x uma vez, conseguindo essas novas duas relações, e derivar y para conseguir mais duas. Usando essas novas equações que foram achadas, a gente vai fazer outra dedução, e como a gente sabe que o valor da derivada de segundo grau de 1 em x é igual à derivada de v em yx, como a gente demonstrou aqui, nós podemos também deduzir por culpa das características de derivadas que, mesmo alterando a ordem das derivadas, a igualdade se mantém. Então, nós podemos fazer outra comparação com a derivada de v em xy para menos a derivada de segundo grau de 1y. Aplicando esse resultado que a gente encontrou, a gente pode usar ele para aplicar na equação de Laplace, que diz que a derivada de segundo grau de 1 em x mais a derivada de segundo grau de 1 em y tem que ser igual a zero, e a gente provou que esse resultado é real. Logo, a gente prova que numa função analítica, as funções u e v obedecem a equações de Laplace. Logo, a gente sabe que tanto u como, por consequência, v são funções harmônicas. Com a propriedade anterior, a gente deduziu uma relação de funções analíticas com funções harmônicas, mas a gente também pode fazer o processo reverso e deduzir uma função analítica a partir de uma função harmônica. Para acharmos uma função analítica, primeiro devemos provar que a função u que nós utilizaremos para calcular seja realmente uma função harmônica, bastando aplicar a equação de Laplace. Depois, devemos achar a função v, que normalmente é a parte imaginária da função analítica. E para descobrir v, nós vamos usar novamente as equações de Cauchy-Riemann, que já sabemos que podem ser aplicadas nas funções u e v de uma função analítica. Essa função v que nós vamos achar será chamada de harmônica conjugada. Eu vou mostrar um exemplo de como você poderia achar essa função analítica a partir de uma função u. Vamos supor que você tem uma função u x ao quadrado menos y ao quadrado. Primeiro, nós vamos precisar demonstrar que essa função u é uma função harmônica. Então, nós vamos derivar ela em primeiro e segundo grau. Derivando u por x em primeiro e segundo grau, nós obtemos resultados de 2x e 2.
E derivando o em y só em primeiro e segundo grau, nós vamos obter os resultados de menos 2y e menos 2. Aplicando os resultados das derivações na equação de Laplace, nós podemos ver que U é uma equação harmônica, uma função harmônica, porque a soma das derivadas de segundo grau em x e y dão zero. Agora, usando as equações de Cauchy-Riemann, nós podemos deduzir um valor para V. Nós sabemos pelas equações de Cauchy-Riemann que a derivada de U em x é igual à derivada de V em y. E sabendo que a derivada de U em x é 2x, basta integrarmos esse valor por em dy. E fazendo esse cálculo, nós vamos obter o valor de V, que seria 2xy mais alguma função baseada em x. Como nós tivemos que integrar o valor em y, nós não sabemos esse valor. Mas se aplicarmos a outra equação de Cauchy-Riemann, nós vamos poder tentar diminuir os valores possíveis. A outra equação de Cauchy-Riemann, nós sabemos que ela diz que menos a derivada de V em x é igual à derivada de U em y. E então, aplicando esse resultado na equação de V que achamos anteriormente, nós vamos obter menos 2y menos a derivada de f em x é igual a menos 2y. Sabendo que esse resultado deve ser real, então nós podemos supor que a derivada de f de x deve ser zero. E para esse resultado ser possível, f de x tem que ser uma constante. Portanto, o valor de v seria 2xy mais uma constante. E o valor de f de z, que é a função analítica que a gente procura, é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais e 2xy mais uma constante. Eu terminei a minha parte da apresentação, agora eu vou passar para o Otávio finalizar. Só um segundinho aqui, deixa eu só apresentar minha tela. Minha tela tá aparecendo? Tá. Beleza. Eu vou... Olá a todo mundo, meu nome é Otávio, eu vou continuar a apresentação aqui sobre funções harmônicas. E agora eu vou falar um pouquinho dos princípios do módulo máximo, vou falar um pouquinho de alguns teoremas e umas demonstrações sobre elas. Para começar, a gente vai usar muito a fórmula de Cauchy para deduzir alguns resultados importantes sobre valores máximos e mínimos de funções analíticas e funções harmônicas. E para começarmos, a gente vai começar pelo teorema 3.22 do livro do Geraldo, que diz que seja f uma função analítica numa região R, então o módulo de fz não pode assumir valor máximo em R, a menos que f seja constante. Este teorema, para a gente demonstrar ele, a gente tem que levar alguns pontos, que seja z0, um ponto qualquer de R, e R seja maior que zero, tal que o disco C do módulo Z menos Z0 seja menor ou igual a R e esteja todo contido em R. Então a gente pode usar a fórmula de Cauchy, que é f de Z0 igual a 1 sobre 2πi, integral C de f de Z dividido por Z menos Z0 dz. A gente pode usar ele para demonstrar essa equação aqui, que diz que se f de z0 é menor ou igual a 1 sobre 2πr, integral c de módulo de f de z, a gente pode ver que é igual a 1 sobre 2π de integral levando de 0 até 2π do módulo de f z0 mais re elevado a i θ de θ, que vai dar um valor k. E este valor k
é a média aritmética dos valores de módulo de f sobre c. E o valor de f em qualquer ponto z0 pertencente a R é em módulo menor ou igual à média aritmética dos valores de módulo de f sobre qualquer círculo C centrado em z0, e tal que C e seu interior estejam contidos em R. E agora suponhamos agora também que o módulo de fz assuma um valor máximo m num ponto z0 pertencente ao R. Então temos que o módulo de fz0 seja igual a m. Então, continuando com a mesma notação acima, teremos que f de z0 mais re elevado a iθ vai ser menor ou igual a m. E se para algum valor de θ tivermos que o módulo de fz0 mais re elevado a iθ seja menor que m, então pela continuidade dessa função, então pela continuidade disso, então como função de θ, essa função será menor do que m em todo o intervalo de valores de θ. Então podemos deduzir que k seja menor que m. E isso contradiz a própria desigualdade 16, que a desigualdade 16 é esta daqui. Cadê? Pois não vai nos forçar a concluir que o módulo de fz0 mais re elevado a iθ é igual a m para todo θ. Então, ou seja, que o módulo de fz é constantemente igual a m em qualquer círculo C centrado em z0 e que esteja juntamente com o seu interior todo contido na região R. E assim, fz é constante em todo o disco Z menos z0, menor ou igual a R, portanto, o mesmo é verdade de fz. E assim a gente prova o teorema. Temos aqui um corolário do princípio do módulo máximo, que diz que seja f uma função analítica e não constante numa região limitada a R e contínua em f barrada, então o f de z assume seu valor máximo na fronteira de R e em nenhum outro ponto de R. E podemos demonstrar isso daqui de uma forma até que simples, falando que como o módulo de f é contínuo em f barrado e este é um conjunto compacto, então o módulo de fz assume o valor máximo em R barrado. E usando o teorema anterior, como o f de z não tem um máximo em R, portanto seu máximo ocorre em algum ponto z da fronteira em R. O que é um conjunto compacto? Conjunto compacto? Ai, me fugiu agora no momento, professor. Tá bom, continue. Temos aqui agora o teorema 3.24, que fala que seja U uma função harmônica numa região R, então o U de xy não pode assumir máximo em R, a menos que ela seja constante. E a demonstração dela a gente tem que considerar a função f, U mais IV, onde V é uma conjugada harmônica de U. E f é analítica em R, e o mesmo é verdade da função f de Z, que vai ser igual a E elevado a f de Z. Então, agora é só aplicar o teorema 3.22 a essa função. E o teorema 3.22 é aquele lá atrás, que diz que seja f uma função analítica numa região R, então o módulo de fz não pode assumir o valor máximo em R, a menos que f seja uma constante. Aplicando este teorema, lembrando que daí então a gente pode... Nossa, como é que eu... Outra vez. Agora é só aplicar o teorema 3.22 a essa função, e lembrando que o módulo de fz é igual a E elevado a uxy, e que a exponencial é uma função crescente. E lembrando que a exponencial é uma função crescente, assim a gente consegue provar esse teorema. Temos aqui o teorema 3.25, que diz que seja U uma função harmônica não constante numa região limitada a R,
e continua em R barrada, então o U de XY assume seu valor máximo na fronteira de R, a menos que o U seja constante. E não temos essa demonstração no livro, e eu acho que eu esqueci de pôr aqui também. E temos aqui agora o problema de... Vamos falar agora um pouquinho do problema de Dirichlet e de Neumann. Eu acho que fala Dirichlet, não sei como Dirichlet Dirichlet e Neumann. e Neumann. Neumann. Não, tá. O teorema anterior tem algumas aplicações importantes em problemas de física e matemática, quando se faz necessário resolver a equação de Laplace, ou mesmo a seguinte equação chamada equação de Poisson, que, para quem não lembra, a equação de Poisson é ΔU igual a F. Poisson. Então, entende-se que essa função f seja dada numa região R. A gente chama-se de problema de Dirichlet. O problema de Dirichlet achar uma função u satisfazendo a condição de ser igual a outra função dada na fronteira de R. E às vezes não u, mas sua derivada normal du derivada de u por d. Nossa, tá ruim que eu falo hoje. Derivada de n é que deve igualar uma dada função na fronteira. Esse é o chamado problema de Neumann. E os problemas de Dirichlet e Neumann são exemplos típicos de problemas de contorno. E são chamados assim justamente porque a função u tem de satisfazer certas condições na fronteira ou contorno na região R. O problema de Dirichlet e Neumann, respectivamente, assim, se enunciam achar u em R tal que o ΔU... agora eu vi que ficou um pouquinho junto aqui no slide. Que a variação de u é igual a F com u igual a G em R. Então, achar u em R tal que a variação de u é igual a F... O que é esse com u? O que é esse em... É que ficou junto aqui. Agora que eu vi nos slides, ele é separado. Deixa eu só... aqui, ó. Aqui tinha que ter um espaço. Porque na hora de fazer slide, acho que eu fiz alguma coisinha aqui que juntou. Entendi. Então achar um u em R tal que a variância de f é igual a derivada de u sobre n é igual a g. E em R aqui. Agora vamos mostrar que o problema de Dirichlet se tem solução e essa solução é única. Se esse problema tiver solução, essa solução vai ser única. Então, suponhamos que U1 e U2 sejam soluções. U2 teremos a variância de U é igual a variância de U1 menos ΔU2, quer dizer, seja igual a F menos F vai ser igual a zero. Então, a U é solução de Laplace em R, e em R aqui é igual a U menos U igual a zero, pois tanto, vou ter que arrumar aqui depois, tanto U1 como U2 são iguais a G na fronteira. E como U se anula na fronteira, pelo princípio do máximo, U deve se anular em toda a região R. E vamos considerar o problema de Dirichlet para a equação de Laplace, o equivale a tomar f igual a zero na equação de Poisson. Então, usando o mesmo tipo de raciocínio que fizemos para resolver o último exemplo, podemos provar que os valores de u em R não podem variar mais que seus valores na fronteira. E, mais precisamente, sejam U1 e U12 soluções do problema de Dirichlet em R, com valores na fronteira G1 e G2,
respectivamente. Então, pelo princípio do máximo, temos que o módulo de U1xy menos U2xy é menor ou igual ao máximo xn, é xi, né? Sempre esqueço. Si. Esse sim. Se n Que si. pertence a dr. Então, o módulo de G1 xn menos G2 xn, tudo isso significa a estabilidade do problema de Dirichlet. E isso é pequenas variações nos valores de Z só podem acarretar em pequenas variações nos valores de U. E essa daqui foi a nossa apresentação sobre sobre funções harmônicas. Se alguém tiver alguma dúvida e a gente conseguir responder, estamos aqui abertos a perguntas. Tá. Eu não achei que ficou bom. Uhum, Não senti firmeza. uhum, Então, vocês vão fazer de novo esse seminário. beleza. Minha sugestão, Otávio, ao invés de você tentar demonstrar essas coisas aí, apresenta exemplos, Ok. tá? Tá. No curso de vocês não são assim obrigados a saber a demonstração. Certamente você não entendeu essas demonstrações aí. Você não tá, Uhum. ou sei lá, você não estava muito confiante na sua apresentação. O Danilo, eu queria, Danilo, que você me apresentasse, porque o negócio de função harmônica tem aplicações práticas importantes. Então que pelo menos você, claro que não vai dar para fazer num seminário assim, desenvolver alguma aplicação, mas poderia indicar, né, algumas aplicações de onde que usa função harmônica, qual que é o, por exemplo, em física matemática, em processo estocástico, que tipo de situações que podem ser útil usar função harmônica. E o Otávio poderia fazer essa sua parte aí apresentando exemplos. Ó, tipo assim, o teorema é tal, gente. Demonstração dele aqui eu não vou entrar nos pormenores dela, mas eu vou fazer exemplo aqui de como que é que utiliza esse teorema, como é que ele aparece numa situação aqui de um exercício ou de um exemplo, assim, alguma coisa assim. Deu para entender? Certo, Deu professor. sim, professor. Então tá. Aí vamos ver se semana que vem vocês conseguem, porque para amanhã vocês não vão conseguir fazer isso. Então para quarta que Sim. vem, se vocês conseguem fazer isso para nós. Beleza, Tá dá bom? sim, professor. Tá bom. Ok. É, a Blenda e a Tatiane. Isso, professor. Oi, professor. Pera aí um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão apresentar amanhã. Ok. Daí vocês dão uma revisada na apresentação de vocês, ver como é que tá certinho. Tá? Se precisar tirar alguma dúvida comigo hoje durante o dia, dá um cutucão. E aí vamos ver amanhã. Beleza? Tá bom. Tem mais Beleza, alguém? então. Tá bom. Tem mais alguém na sala que tinha que me responder pergunta que chegou agora aí e tá com as perguntas prontas para responder? Semana passada tinha perguntado uma dúvida para mim de Olá, apresentar o exemplo da aplicação do Teorema de Cauchy Coxi. e Cauchy. E daí, conseguiu? Eu encontrei algumas e não é tão demorado porque Então a mostra maioria... pra gente já resolve sua parte. Beleza, só pra avisar, tá tendo construção aqui do lado aí, não sei se começar a fazer muito barulho. Tá bom, não tem problema, não faz parte. Então tá bom, deixa eu ver aqui.
Dá pra ver? Dá. Tá, então beleza. Seguindo a pergunta que o professor fez semana passada de alguns exemplos do teorema de Cauchy, eu trouxe alguns exercícios, a maioria deles é bem rapidinho, porque o teorema de Cauchy acelera bastante o processo quando os requisitos são atendidos, e então não vai demorar tanto assim. Então, o primeiro exercício: encontre a integral de contorno de z vezes z elevado a z, onde um contorno, a curva no caso, vai ser um quadrado com vértices em z0, z1, z igual a 1 mais i e z igual a i. Então, primeiro pensando na forma que a gente faria sem o teorema de Cauchy, a gente ia precisar calcular cada lado da curva. A gente teria que fazer pro lado 1, a gente ia pegar a expressão, desenvolver, resolver a integral e encontrar o valor. Isso pro lado 2, isso pro lado 3, isso pro lado 4. Só que como a gente ia chegar numa expressão como essa e ia zerar no final. Só que uma coisa a gente pode lembrar do teorema, que nesse caso, os requisitos foram atendidos, que no caso é o f de z, que aqui é... Cadê? Aqui em cima. O z de z elevado a z é uma função holomorfa, não tem uma singularidade, descontinuidade, algo assim. Então, a gente pode aplicar... A gente atendeu um dos requisitos do teorema, e o segundo é que você tem que ser uma curva simples conexa. Isso também a gente entendeu, porque aqui a questão descreve que é um quadrado com vértices. E um quadrado, no caso, seria uma curva simplesmente conexa. Então, como os dois requisitos foram atendidos, a gente pode usar o teorema de Cauchy. E como o teorema já zera direto a expressão pra gente, a gente não precisa fazer mais nada. A gente já provou, a gente sabe que os dois requisitos são verdadeiros, então a gente pode zerar a expressão. E o que é bem mais simples do que fazer cada lado. Para a segunda pergunta, encontre a integral de contorno de z ao quadrado mais 5. Então, aqui tem tem subperguntas. A primeira é quando z for igual a... no caso aqui, essa notação descreve um círculo, que no caso aqui, como não tem nada aqui dentro desse módulo, é um círculo de centro em 0 e raio 1. Então, um círculo, como a gente é meio intuitivo de lembrar, é uma curva simplesmente conexa. Não tem nada que impeça ali. E a função aqui também que a gente vê de novo, não tem nenhum problema nele, nenhuma descontinuidade, algum valor que vai dar problema para ser holomorfo. E como a gente de novo atendeu os dois requisitos, a gente já pode zerar de novo a expressão. A letra B também vai seguir o mesmo exemplo, porque ainda é a mesma função holomorfa, ainda vai ser um círculo, que vai mudar agora que o círculo vai ter um raio 5 em vez de 1, mas ainda continua a mesma ideia, porque não mudou nem a função e nem a curva, continua sendo um círculo. E aqui é bem tranquilinho esses dois primeiros. Na letra C, o que vai mudar aqui é o raio do círculo, que também aumentou de novo, que agora é 10, e aqui que vai ter um menos 3π aqui dentro. E o que esse menos 3π quer dizer? Quer dizer que o centro da circunferência agora mudou. E agora ela vai ter uma outra posição. Mas do mesmo jeito, seguindo o mesmo pensamento, a mesma ideia, a função não mudou, ela continua sendo holomorfa, que é o z ao quadrado mais 5, e ainda é um círculo, vai ser uma curva simplesmente conexa. Então, de novo, a gente vai aplicar o teorema de Cauchy, e a gente já zera de novo a expressão. Agora, para um problema que não é tão simples assim, ainda mais tranquilo, mas mais complicadinho, a gente vai ter essa questão aqui, que é encontra a integral de curva de z ao quadrado mais 5z mais 6 sobre z menos 2. Nesse caso, a gente vai ter um problema na função aqui, quando z for igual a 2, vai ter uma singularidade. E no caso, como... Aí a gente vai dependendo de quão abrangente for essa curva que a gente for pegar, a gente pode ter que fazer uma coisa diferente ou outra. Então, para começar, a gente vai pegar a letra A aqui, que é um círculo de raio de centro em 0 e raio 1.
Seguindo a ideia do exercício anterior, é um círculo, então umas curvas simplesmente conexas, e a gente tem essa função aqui. No caso, como o ponto de singularidade está em z igual a 2, ele está fora do círculo que a gente está pegando, que vai ter raio 1 e sempre 0. Como o ponto 2 está fora desse círculo, a gente pode aplicar o teorema tranquilo, sem fazer nada especial, porque a função continua sendo o homórfico tirando naquele ponto, e a gente pode aplicar o teorema de Cauchy, já que o ponto não vai estar dentro desse círculo. Então, se a gente aplicar o teorema de novo, a gente já zera de novo direto. Agora, para a letra B e para a próxima que a gente vai ver, vai ser um círculo de raio 3. E como o círculo de raio 3 vai pegar esse ponto de singularidade, a gente teria que fazer algo diferente. A gente já não poderia aplicar o teorema de Cauchy. E aqui já não é mais um exemplo do teorema de Cauchy, mas achei que seria justo mostrar um exemplo que não dá para fazer. Então, pensando na ideia de que o ponto de singularidade está dentro do círculo, a gente precisaria de um jeito de achar essa integral mesmo com esse problema na função. Então, para isso, a gente poderia utilizar a função da integral de Cauchy, que, no caso, é essa fórmula aqui, um f de a é igual a 1 sobre 2π na integral de gama de f de z sobre z menos a. Então, a gente pensando aqui nessa fórmula, como que a gente poderia aplicar, a gente vai ter a fórmula que a gente tem, a integral que a gente tem que resolver essa daqui. Se a gente for ver, isso aqui seria o nosso f de z aqui em cima, a gente tem um z aqui embaixo, e esse a seria o nosso menos 2, quer dizer, o nosso 2. Então, aqui a gente tem a mesma fórmula que tem aqui em cima. E a gente pode usar a fórmula integral de Cauchy para tirar essa singularidade, para encontrar mesmo a singularidade. Então, se a gente pensar aqui que o nosso f de z vai ser essa parte de cima, e aqui a gente pode passar esse 1 sobre 2π para o outro lado, e a gente encontra que o f de z sobre z menos a que a gente tem vai ser igual a 2π i sobre o f de a. E como a gente viu que esse a está aqui embaixo, e na nossa função a gente tem 2 aqui, a gente sabe que o nosso f de a, no caso, o valor de a vai ser 2. Então, se a gente resolver 2π e f de a, e quando a gente coloca a na função, a gente expande a equação, e a gente chega ao resultado de 40π e o exercício C é a mesma ideia, só que agora o círculo tem raio 2. A ideia mesmo da letra B. Tá que bom. A gente... Ok, Beleza. Muito bom. obrigado. Beleza. Então tá bom, galera. Então a gente amanhã conversa de novo. Daí as meninas fazem o seminário amanhã. E eu vou ver quem mais tá faltando responder perguntas. Tá? Valeu, muito obrigado. Nos vemos amanhã. Bom dia, bom trabalho para vocês. Até amanhã. Valeu, Professor, Robson. antes Bom de dia. acabar, só uma coisa. A gente precisa ligar a câmera ou não tem necessidade? Não tem necessidade. Não. Liga se quiser. Ah, tá bom. Tá Só bom? pra saber mesmo. Obrigado. Nada. Até amanhã. Até amanhã.